Romanos 8:1 diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado, e desta forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Feche teus olhos, curve tua cabeça, faça uma oração, diga: Senhor, fale comigo nessa noite, Pai. Pai, nós cremos na Tua palavra, cremos que Tua palavra é a verdade, Pai. Cremos que Tua palavra traz revelações vivas e eficazes nessa noite ao nosso coração, Pai. Que nós possamos ser tocados pela verdade que é a Tua palavra e entendermos o modo, a maneira, como é que o Senhor deseja que nós venhamos viver como indivíduos, viver como família, viver como igreja, viver como sacerdotes, viver como homens e mulheres de Deus, Pai. Que a Tua palavra se revele e nós possamos entender tudo isso nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você que é apaixonado por Deus, querido, você que é apaixonado por estudar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, eu quero dar um conselho para você.
O livro de Romanos é a maior obra teológica escrita por Paulo de Tarso. O livro de Romanos é o maior tratado teológico que eu e você podemos ter em nossas mãos. O livro de Romanos é a revelação da vontade de Deus para o indivíduo, para a igreja, para um homem que deseja viver um viver santo. O que é que eu e você precisamos fazer para viver conforme a vontade de Deus, e o que é que eu e você precisamos abandonar para viver conforme a vontade de Deus. O livro de Romanos é esse tratado, é essa carta expositiva de teologia, onde eu e você possamos entender qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Neste livro de Romanos, Paulo ele alcança os cumes, os picos mais altos sobre o plano glorioso de Deus a respeito da redenção do ser humano. É no livro de Romanos que eu e você entendemos o que é redenção. Por que é que Deus planeja redimir o ser humano, um homem? O livro de Romanos é onde eu e você entendemos esse plano. O porquê é que Deus ama o ser humano e o porquê é que o amor de Deus fez com que ele entregasse o seu filho unigênito para que morresse. O que significa isso? É nessa carta aos Romanos que nós entendemos que Deus jamais dependeu da criação, mas que a criação depende totalmente de Deus. É na carta aos Romanos que o homem, o ser humano, sai do centro. E é na carta aos Romanos que Deus está no centro, a vontade de Deus está no centro, o querer de Deus está no centro, a glória de Deus está no centro. Porque o que se tem visto muito nos dias de hoje, querido, é se tirar Deus do centro e colocar o ser humano, o homem, no centro. O que se tem visto nos dias de hoje são palavras que te motivam, palavras que te dão uma autoajuda, palavras que te dão uma revelação de aquilo que você pode se tornar. Mas na verdade, quando você descobrir o que Deus é, você automaticamente descobrirá e entenderá o que você irá se tornar em Deus. Tem um homem chamado Michael Horton, não sei por enquanto ainda falar inglês, mas logo aprenderei. Michael Horton, que diz: não é Deus que é solitário sem o homem, mas é o homem que é solitário sem Deus. O ser humano vive em solidão, o ser humano vive solitário, o ser humano vive com sentimentos de angústia, muitas vezes por não entender isso. O ser humano vive com tantos problemas existenciais, não sabe quem é, não sabe o que tem que fazer. Essa semana eu li uma matéria onde um homem, o primeiro homem que se tornou de gênero indefinido, ele diz: não quero ser nem homem, não quero ser nem mulher. E então ele se tornou um gênero indefinido. Em um certo momento de sua vida ele descobriu que aquilo não o preenchia, e que na verdade ele deveria ser aquilo que ele nasceu para ser, que na verdade ele deveria ser aquilo que Deus o criou para ser. É por isso que muitas vezes pessoas se suicidam, se matam, terminam com a sua vida, abandonam tudo. Sabe por quê? Porque simplesmente não entendem o que nasceu para ser e se tornam um solitário, inclusive dentro da igreja. Se tornam um solitário, inclusive em meio a ambientes onde há a presença de Deus. Se torna um solitário, pois não sabe quem é, não sabe o que foi chamado para fazer.
quero dizer para você que Deus é amor. Mas que Deus também tem uma vontade, mas que Deus também tem justiça, mas que Deus também tem juízo, mas que Deus também tem estabelecido um propósito. E a Bíblia diz que herdarão o reino dos céus, mas a Bíblia também diz que não herdarão o reino dos céus. Então, da mesma maneira que tem uma porta de entrada, também tem uma porta de saída. Da mesma maneira que se chega, também se sai. E a queda do homem em Gênesis capítulo 3, querido, nunca pegou Deus de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus em momento algum ficou sem saber o que fazer. Deus em momento algum ficou sem direção porque o homem caiu. Mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia tido uma provisão eficaz para salvar o homem do pecado. Apocalipse 13:8 diz, coloca para mim no telão, por favor. Apocalipse 13:8 diz: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que têm os nomes escritos no livro da vida. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. O plano de Deus já havia sido, o Cordeiro já havia sido morto antes da criação do mundo. E em Gênesis capítulo 3, Deus, ele não é pego de surpresa, querido, porque nos decretos de Deus, na palavra de Deus, desde a eternidade, lá Jesus já estava preparado e Jesus já havia sido pregado na cruz para que eu e você pudéssemos ser redimidos do nosso pecado. Simplesmente porque Deus vê o meu passado, o presente e o futuro. Deus vê o ontem, Deus vê o hoje e Deus vê o amanhã. Deus sabe do que você viveu ontem, Deus sabe do que você vive hoje e Deus sabe do que você irá viver amanhã. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, comendo do fruto proibido, a raça humana, toda a geração, todos os homens automaticamente também foram inflamados pelo pecado de Adão. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o pecado de Adão foi um vírus que tomou e tocou em toda a humanidade. O pecado de Adão atingiu até mesmo aqueles que ainda não haviam nascido. Porém, Deus, em sua infinita bondade, ele aprove a minha e a tua redenção simplesmente pela graça. Simplesmente não por algo que eu e você possamos fazer para ter, fazer para conseguir, fazer para receber, mas simplesmente nós cremos porque temos, cremos porque recebemos e cremos porque somos. E a minha e a tua salvação, elas são exclusivamente a minha e a tua salvação. A razão, o motivo pelo qual eu e você somos salvos é exclusivamente chamado graça de Deus. Porque o justo viverá pela graça, pela fé em Deus.
E através da fé em Cristo, pela graça de Cristo, pelo favor que eu e você não merecíamos, Cristo é crucificado, levando a minha e a tua culpa, e nos dando a oportunidade novamente de nos tornarmos filhos de Deus. E quando Cristo morre, Ele não morre apenas para possibilitar uma salvação, querido, mas Ele morre para efetivamente, verdadeiramente, de fato, salvar todas as suas ovelhas e a igreja. Não é apenas uma possibilidade, mas é uma verdade estabelecida. Não é apenas uma possibilidade, mas é algo concreto, é algo de fato, é algo estabelecido. E a minha e a tua salvação de fato foi recebida na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. E naquele momento o véu se rasgou, e o véu que nos separava de Deus, e o véu que nos deixava, nos tornava criaturas, agora nos torna filhos de Deus, pelo qual eu e você clamamos: Abba, Pai. Você tem noção onde você estava e onde Deus te colocou? A morte de Cristo, querido, paga a minha e a sua dívida de pecado. A morte de Cristo paga aquilo que eu e você devíamos, cumprindo completamente a lei que eu e você transgredimos. E a morte de Cristo nos leva ao lugar que não merecíamos, mas pela graça nós recebemos, pela graça nós somos levados. Porém, a minha e a tua união com Cristo revela um novo momento de vida. A minha e a tua união com Cristo revela e demonstra uma nova maneira de viver, porque a Bíblia diz que a nossa união com Cristo nos faz morrer para o pecado com Ele. Mas a nossa união com Cristo também nos traz para uma nova vida, para uma novidade de vida, para um novo tempo, para uma nova fase, da morte para a vida, da enfermidade para a cura, de perdidos à salvação. Quando você entende isso, querido, você vai parar de fazer campanha para conseguir bênção. Quando você entende o que você era e o que Cristo te tornou, a maior bênção que você vai querer é estar ligado em Cristo, é estar aliançado com Cristo. A maior bênção que você vai querer é estar ouvindo Cristo, é estar falando com Cristo e é estar aliançado com Cristo. Se você ler Romanos no capítulo 7, Paulo descreve sobre os lugares mais baixos e doloridos em relação ao desespero humano, querido. Paulo, nesse capítulo 7, ele chega a fazer uma pergunta. Paulo, no capítulo 7, faz uma pergunta desesperadora e angustiadora. No capítulo 7, Paulo está vivendo um momento onde ele para, onde ele olha, onde ele vê a sua volta, e tudo o que vem na cabeça de Paulo é essa pergunta que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, nos lugares mais baixos do desespero humano, Paulo, nos lugares mais baixos da angústia humana, do problema em que o ser humano vive, da oscilação de não saber o que é e o que foi chamado para ser, Paulo está ali dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que poderei fazer eu para livrar-me da morte? O
Porém, no capítulo 8, Paulo sobe e vai às regiões mais altas do contentamento, da satisfação, do júbilo, e responde essa sua pergunta com confiança. E então ele responde dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a dúvida de Paulo e o questionamento de Paulo e o medo da região baixa, agora ele está em júbilo, com alegria, dizendo: eu descobri a resposta da pergunta que havia em mim. Quem me livrará? E então eu imagino que ele olha para Cristo e diz: agora em ti não há mais condenação nenhuma, em ti não há mais nada que eu preciso, mas a tua vontade, mas o teu querer me tirou do charco de lodo, me tirou da morte e me trouxe para a vida. Eu ia dar uma salva de palmas se eu estou aí, querido. Eu ia dar um aleluia bem alto. Paulo responde a pergunta que estava dentro dele, dizendo: não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, querido, o apóstolo Paulo menciona o Espírito Santo apenas uma vez, de forma indireta, no versículo 6. No capítulo 7, apenas uma vez o Espírito Santo é mencionado de forma indireta. No capítulo 8, o Espírito Santo é o centro das atenções do apóstolo Paulo e aparece 17 vezes. No capítulo 7, o Espírito Santo quase nem aparece. Porém, no capítulo 8, ele é o centro da vontade, ele é o centro do escrito de Paulo, ele é o centro daquilo que Paulo está falando. No capítulo 7, o eu está no centro. No capítulo 7, o eu está no controle. No capítulo 7, o eu está acima de tudo. No capítulo 8, o Espírito Santo está no centro. No capítulo 7, o resultado é morte. No capítulo 8, o resultado é vida. No capítulo 7, onde o eu está em evidência, onde o Espírito Santo é falado apenas uma vez de forma indireta, o final é morte. Mas no capítulo 8, onde o Espírito Santo é o centro, onde o Espírito Santo é o adorado, onde o Espírito Santo é relatado 17 vezes, o final deste capítulo, o final deste texto traz a vida. E há alguns teólogos que chamam o capítulo 8 de Romanos de o Pentecostes de Romanos. Aquilo que aconteceu em Atos 2, o derramar do Espírito, é o que alguns teólogos dizem que está acontecendo aqui em Romanos 8. Neste capítulo, Paulo nos mostra a fragilidade da lei, querido. Neste capítulo, Paulo nos mostra a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Paulo nos mostra que sem o Espírito Santo não haveria discipulado, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos ensina, é Ele que nos revela, é Ele que nos mostra. E há duas verdades que são mencionadas nesse texto que acabamos de ler. A primeira verdade é a atuação salvadora de Deus por nós. E a segunda verdade é o multiforme ministério do Espírito Santo em nós. Por
porque as minhas e as tuas qualidades, os meus e os teus atributos morais jamais nos levariam a Deus. Você conhece alguém que diz não precisa de uma religião, basta ser bom? Não precisa-se de uma religião, não precisa-se de Jesus, não precisa-se crer na Bíblia, basta fazer o bem. Você já ouviu isso? Alguém já falou assim para você? Você já pensou dessa maneira? Basta fazer o bem às pessoas, mas o que é fazer o bem? Mas o que é ser bom? De onde vem essa base? De onde vem essa direção? De onde vem essa linha? Quem é bom? Um certo dia alguém chega para Jesus e diz: bom homem. E então Jesus olha para aquele homem e diz: por que me chamas bom, se só há um bom, meu Pai que está no céu? Só há um que verdadeiramente é bom. Só há um que tem atributos. Só há um que tem um caráter incorruptível, que é Ele, que é o Eterno, que é o Criador, que é o centro das Escrituras, que é o centro da palavra e que deve ser o centro da minha e da tua vida. Porque eu e você jamais poderíamos nos ligar a Deus por aquilo que eu e você possamos fazer, querido. O papel da lei, olhando para o capítulo de Romanos 8, não é nos salvar, mas sim nos instruir, nos levar até a Cristo. Sem a lei não se saberia o que é certo e o que é errado. Então o papel da lei é nos levar a Cristo. Não matarás, então eu sei que não posso matar. Não furtarás. Olhando para a lei, eu preciso ser direcionado para Cristo. Olhando para a lei, eu preciso andar na direção de Cristo. Pois já que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, a penalidade da lei foi cumprida. E ainda há muita gente vivendo nos dias de hoje sobre um jugo, sobre um peso, sobre uma lei, sobre uma religião, sobre uma prisão, sobre um acorrentamento, sobre grades, sobre jaulas. E você olha para aquela pessoa, ela vive uma vida inteira de prisão, porque ela tenta cumprir algo que ela não vai conseguir, porque ela tenta fazer algo que já foi feito, e porque ela tenta viver de maneira que ela pensa que aquilo que ela faz conseguirá aproximá-la de Deus. Só há uma maneira de você se aproximar de Deus, querido. Romanos capítulo 8 diz: não andeis na vontade da carne, mas andei pelo Espírito Santo. Se há alguém que te conduz a Deus, é o Espírito Santo. Se há alguém que te leva a Deus, é o Espírito Santo. Se há alguém que te direciona a Deus, é o Espírito Santo. E se há alguém capaz de mudar o teu caráter, é o Espírito Santo. Porque o caráter é mais importante do que unção em alguns momentos, querido. Sansão era revestido de unção, de poder do Espírito Santo. Sansão era um homem que matava muitos homens porque ele tinha a unção derramada sobre ele. Mas Sansão não soube correr da mulher que ele deveria ter corrido. José, menininho de 17 anos, vendido como escravo, lançado no fundo do poço, rejeitado pelos irmãos. José tinha caráter. José sabia dizer não para aquilo que o afastaria do propósito de Deus. Quando a mulher se aproxima de José e diz: ei, José, vem e deita-se comigo, ele olha e diz: eu não me deitarei com você, pois o meu caráter está ligado à vontade de Deus, pois o meu caráter está ligado ao querer de Deus, o meu caráter está aliançado em Deus. Oh, aleluia! Show, calababá!
Quem transforma o teu caráter é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conheço gente que prega, que canta, que toca e é cheio de talento, mas não tem caráter. Vive traindo a esposa, vive mentindo, vive falando que não deve. Cuidado para não terminar igual Sansão, querido. O teu projeto é terminar igual José, é governando e alimentando a multidão. O projeto que Deus tem para a tua vida é que você alimente até mesmo aqueles que te feriram, que você alimente até mesmo aqueles que te venderam, é que você alimente através da glória e da unção que Deus vai derramar na tua vida. Oh, aleluia! Deus me dá unção, é tempo da igreja dizer: Deus muda meu caráter, Deus me deu um caráter celestial, me deu um caráter para dizer não àquilo que me afasta de ti, me deu um caráter para dizer não àquilo que me afasta do teu propósito. E de nada vale a unção na mão de um mau caráter, querido. Deus está levantando uma geração apaixonada por Deus. Deus está levantando uma geração apaixonada pela palavra de Deus. Deus está levantando uma geração igual à geração de Daniel, que tem unção e tem caráter, que as pessoas olhavam e diziam: vamos derrubar ele, algum erro ele vai cometer, algo ele tem que nós venhamos derrubá-lo. E a Bíblia diz que nada encontravam na vida dele, nada que desabonasse a aliança que ele tinha com Deus. Você está entendendo o que é isso, querido? As pessoas olhando para Daniel, procurando dia após dia algo para derrubá-lo. Chegar ao ponto deles dizer: não há mais o que fazer a não ser criarmos uma lei para que ele não ore mais. Não há mais o que fazer a não ser criar uma lei contra ele, no Deus dele, porque ele jamais irá deixar de adorar esse Deus. E a Bíblia diz que criaram uma lei e o rei coloca o seu anel estabelecendo uma lei que proibisse alguém que adorasse a um outro a não ser o rei. E a Bíblia diz que quando aqueles que procuravam incriminar Daniel o procuram, o encontram orando. Porque independente dos decretos que foram estabelecidos sobre a tua vida, o decreto que vale é aquele que vem do céu. O decreto que vale é aquele que está estabelecido no céu. O decreto que vale é aquele que está ligado, aliançado e constatado pelo céu na sua vida. Quem pensou que ia te encontrar chorando, vai te encontrar adorando. Quem pensou que ia te encontrar desistindo, vai te encontrar lutando. Quem pensou que ia te encontrar desanimado, vai te encontrar com um canto de júbilo. Não há mais culpa, querido. Não há mais culpa em mim e em você. Não há condenação. A condenação do pecado que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Quem morreu em nosso lugar foi Cristo. Quem morreu em nosso favor foi Cristo. E eu e você estamos quites, querido. Estamos quites com a lei. Nada pode nos acusar porque Cristo já nos justificou. O que é que tem acusado você? O que é que tem acusado na sua mente, no seu coração, dia após dia? Aquela vozinha que diz: você não é bom o suficiente. Aquela vozinha que vem e diz: você não é santo o suficiente. Aquela vozinha que vem e diz: você jamais conseguirá crescer porque você não busca o suficiente. Aquela vozinha que vem dia após dia e diz: ei, o que Deus tinha para você acabou.
Mas eu quero que você grave no seu coração hoje o que a palavra de Deus diz a respeito de você. A palavra de Deus diz: pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, querido. Não deixe essa condenação derrubar você. Não deixe essa condenação desmotivar você. Não deixe essa condenação tirar você do teu propósito. Não deixe essa condenação tirar você dos teus sonhos. Não deixe essa condenação que vem dia após dia dizendo aquilo que você era, tirar a verdade daquilo que você é. Não deixe a condenação que vem dizendo como você viveu, tirar o gozo por aquilo que você tem que viver. O que você era não importa, querido. O que importa é o que Deus quer que você seja. O que você foi não importa. O que importa é o que Deus te tornou. O que você fez não importa. O que importa é o que você faz hoje em Deus. O que você viveu não importa. O que importa é o que você deseja viver hoje. O resultado da cruz, o resultado do sangue de Cristo derramado por mim e para você, por mim e por você, é dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O último suspiro de Jesus foi dizer: está consumado, tetelestai, está consumado, está pago, eles não devem mais nada, eu paguei tudo, a dívida que tinha eu paguei, o preço foi pago, a vida foi estabelecida, não é mais morte, mas é vida, não é mais tristeza, mas é alegria. Agora é um tempo de aliança, agora é um tempo de graça. Ah, meu Deus do céu! Por que é que você vive como escravo ainda, querido? Por que é que você vive como se a cruz não fosse fazer nada na sua vida? Por que é que você vive como se a cruz não representasse nada para você? Por que é que você vive como se a cruz não fosse tocar em você? Mas hoje a cruz vai tocar em você. Hoje, se há alguma condenação aí na sua mente e no seu coração, hoje, se há alguma condenação aí dentro de você, Cristo irá tirar essa condenação e colocar um sentimento de graça. Graças a Deus, querido, que nós não somos justificados pelas nossas obras, e sim pela graça de Deus, e sim pela obra de Cristo Jesus. Por isso que não é pelo que tem que fazer, e sim pelo que já foi feito. É por isso que não é sobre o preço que eu tenho que pagar, e sim sobre o preço que já foi pago. Você já ouviu alguém dizendo: eu estou pagando um preço muito alto, estou pagando um preço muito caro, estou pagando um preço? Mateus 11:28 diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque você tem pagado esse preço que foi pago na cruz? Está sofrendo carregando uma coisa que não é para você carregar. Pastor, o preço é muito alto. Não, mas já foi pago. Pastor, o preço é caro, mas já foi pago. Pastor, o preço é difícil de pagar, mas já foi pago. É pela graça, querido, é pelo amor, é pelo favor imerecido. E aí tem gente que diz que viver uma vida cristã é difícil. Difícil é você ficar cheirando cocaína todo dia, querido, até o nariz explodir. Difícil é você chegar em casa e não conseguir dialogar com sua esposa. Difícil é os seus filhos crescerem e não ver você abraçar sua esposa e dizer o quanto ela é importante. Difícil é você não ser grato àquilo que Deus fez. Difícil é você viver uma vida inteira no vício da pornografia, da masturbação, de casa de prostituição. Difícil é isso, querido.
Difícil é andar num caminho que me leva até a morte. Difícil é traçar um caminho que me leva a algo que estabelece a morte na minha vida. Difícil é ver filhos olhando para os pais e dizendo: meu pai e minha mãe não me amam. Difícil é ver filhos crescendo e dizendo: tudo que eu quero quando eu crescer é sair dessa igreja, porque o meu pai nunca nos amou, nunca amou minha mãe, nunca amou nossa família. Difícil é uma criança crescer num local onde não se vive os princípios da palavra de Deus. Difícil é um dia você ouvir a voz do Yeshua HaMashiach dizendo para você: aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Mas hoje é o tempo, agora é o momento, agora é a hora, agora está estabelecido. Ele está dizendo: ei, portanto não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne e andam segundo o Espírito. Agora é tempo de andar no Espírito, agora é tempo de buscar um tempo de gratidão, agora é um tempo de buscar a direção e a revelação para mim e para a tua vida, para que eu e você possamos viver uma vida leve, querido. E eu quero profetizar um 2020 leve para você. Quero profetizar um 2020 onde você vai se alegrar com a família, onde você vai se alegrar com os amigos, onde você vai se alegrar com a igreja, onde você vai se alegrar nos ambientes que você está. Chega de carregar esse fardo que Cristo tirou na cruz do Calvário, querido. Capítulo 8 começa com: nenhuma condenação há. E sabe como é que ele termina? No versículo 39 diz: nenhuma separação há. Nada nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundeza, nem os principados, nem a potestades. Ele inicia dizendo que não há condenação, e ele termina dizendo: não há separação. Ele inicia dizendo: não há mais o que pagar, e ele termina dizendo: nada te separa, nada te exclui, nada te tira do amor, da presença e da graça de Deus. Aquilo que a lei não podia fazer, Cristo fez na cruz, querido. Aquilo que a lei não podia fazer, Cristo fez para nos salvar e nos dar uma vida. Então não viva mais cabisbaixo, desanimado, desmotivado, chorando, angustiado, doente. Não viva mais alimentando esse sentimento de ódio. Não viva mais alimentando esses sentimentos que te afastam de Deus. Não viva mais alimentando esses problemas que você viveu no passado. Não viva mais alimentando. Não ande mais envergonhado porque você é filho do Altíssimo, porque você é herdeiro do Altíssimo, porque você é co-herdeiro de Cristo, e nessa terra você está de passagem, e nessa terra você vai passar apenas um momento que vai ser um sopro. Quando você viu, você começou a branquear os cabelos. Quando você viu, você já está avançado em idade, e quando você vê, você estará ao lado dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor da glória, Santo, Santo, Santo é o Criador. Oh, aleluia! Toma posse daquilo que você já recebeu, querido. Toma posse daquilo que Cristo já te deu. Toma posse da herança que Ele preparou para você. Toma posse dessa herança incorruptível, eterna, duradoura e gloriosa que é Cristo Jesus. Ah, querido, o sofrimento sempre vem antes da glória. A cruz veio antes da destra. Foi
isso que Cristo designou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É difícil ou não é? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Cruz é legal? É morte. E siga-me. Porque depois daquilo que você passou, porque o pequeno sofrimento, a pequena tribulação te dará uma glória eterna, uma glória duradoura. Por isso que Cristo nos designou para isso, querido. Para que um dia esse sofrimento termine, para que um dia esse sofrimento acabe, para que um dia esse sofrimento possa terminar com você ouvindo a voz dele, olhando para você e dizendo: servo bom e fiel, entre para a festa. Servo bom e fiel, passe para cá. Servo bom e fiel, você está entrando no lugar onde não tem choro, você está entrando no lugar onde não tem dor, você está entrando no lugar que eu havia prometido, você está entrando no lugar que eu havia falado. Você creu, você tomou posse da sua identidade. Agora entre e festeja comigo. Ei, que esse dia eu quero gritar, eu quero chorar, eu quero entrar na porta do céu, quero olhar para Jesus e dizer: Yeshua! Ai, meu Jesus! Oh, Jesus, obrigado porque tua palavra me alcançou. Obrigado, Jesus, porque tua palavra me regenerou. Obrigado, Jesus, porque tua palavra me curou. Obrigado, Jesus, porque tua palavra nos marcou esse encontro e eu nunca mais saio daqui. Não sei se você entende o que é isso, querido. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: para o que você tem se preparado? Para o que você tem se preparado? Para qual momento você tem se preparado? Para o que você tem buscado? Para que você tem se preparado? Como é que você tem gasto o seu tempo? Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem investido seus recursos, querido, que você ganha mês após mês? No quê? E o que é que tem te dado prazer e trazido prazer para a sua vida? Deixa eu dizer algo para você, que a resposta dessas perguntas, elas irão revelar o modo como você tem vivido. Quando você consegue responder no que você investe seu tempo, quando você consegue responder para o que você tem se preparado, quando você consegue responder no que você tem investido, aquilo que é importante para você, o seu dinheiro, quando você consegue responder o que é que te dá prazer, a resposta dessas perguntas, elas revelam o modo que você tem vivido. É isso que Paulo diz aos Romanos, aqui em 8: agora não há condenação nenhuma para os que vivem de uma maneira, para os que têm um modo de viver. Qual é o modo, pastor? De que maneira, pastor? O modo de viver para que não haja condenação é andar segundo o Espírito. Deixa eu dizer para você, querido, que a falta de tempo para Deus é um diagnóstico de que eu estou curvado diante de outros deuses. A falta de tempo para Deus é o diagnóstico de que Deus não é relevante na minha vida. A falta de tempo para Deus, você já viu alguém dizer: não, pastor, eu não tenho mais tempo para ir na igreja, não tenho mais tempo para ir na célula, estou trabalhando. Não tenho nada contra você trabalhar, o que eu tenho contra é você colocar o teu trabalho no lugar de Deus. Pastor, eu não tenho mais tempo de ir na igreja, não tenho mais tempo de ir na célula, estou estudando. Não tenho nada contra estudar, inclusive quero que você voe, seja mestrado, pós-doutorado, pós-graduado, semideus, tudo você tem que ser. Tem que ser tudo isso aí. Tem que chegar na igreja cheio de carimbo assim, ó. PhD, doutor. Vamos de Jesus, eu vou nessa aí, tô nessa.
O problema não é isso. O problema é tirar Deus e colocar isso no centro da sua vida. Pastor, não tenho mais tempo de nada. Pastor, não tenho mais tempo de ir na igreja. Não tenho mais tempo de ir na célula. Eu não tenho mais tempo nem de orar. Ei, o problema não é o tempo. O problema é prioridades. O problema é tirar Deus do altar e colocar outra coisa no altar. O problema é tirar Deus do centro e colocar isso que você tem colocado no centro. Aí a desculpa é: eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de ir na célula. E às vezes vem alguém e diz para mim: não tenho mais tempo de ir na célula. Eu digo: é 1 horinha por semana, querido. Tá ruim, né? Tá ruim. 1 horinha por semana no culto, 2 horinhas, 3 horinhas, 4 horinhas por semana no culto aí. Tá ruim, querido. Tá difícil. Tá na hora de parar e rever suas prioridades. Tá na hora de parar e rever o que é importante para você. Tá na hora de parar e rever onde isso vai te levar. Tá agregando? Tá trazendo benefício? Seus filhos estão crescendo e estão olhando para você e dizendo assim: um dia eu quero ser igual a você, homem de Deus, que ora, que busca, que lê Bíblia, que jejua, que se consagra, que tem revelação do céu, que tem a glória de Deus, que o cego voa, o surdo anda, o aleijado voa. Ah, meu Deus! Onde é que você tem investido seu tempo, querido? Onde é que você tem investido seus recursos? Onde é que você tem investido aquilo que é mais importante para você? Investe em tantas coisas. Investe dinheiro em tantas coisas, mas quando tem que comprar uma Bíblia nova, acha caro. Quando tem que comprar um livro bom, acha caro. Quando tem que fazer um curso, acha difícil, acha muito caro. Cansei de investir R$200 por dia em cocaína, querido. Final do ano eu e minha esposa fizemos um rancho, acho que deu uns 40 livros mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu quero ir. Porque eu sei onde eu quero chegar. Porque eu sei o que me traz prazer. Porque eu sei quem me carrega. Porque eu sei quem edifica a minha vida. Porque eu sei quem consolida o meu chamado. Porque eu sei o que é a minha vida sem isso aqui. Porque eu sei o que isso aqui fez na minha vida. Porque eu sei o que a graça de Deus realizou na minha casa, na minha família. Eu invisto tudo que eu tenho, querido, no reino de Deus. Onde é que você tem investido seu tempo? Certo dia, 2 irmãs recebem Jesus em casa e uma chamada Marta, a dona da casa. A dona da casa recebe Cristo em sua casa e então ela estava com tantos afazeres. E a Bíblia diz que Jesus está ali e Maria, sua irmã, se aproxima de Jesus, senta aos pés de Jesus simplesmente para ouvir Jesus falar. E a Bíblia diz que ela está ali ouvindo as palavras de Cristo. Não sei o que Jesus falava, mas eu sei que mantinha ela aos pés dele. Não sei o que Jesus dizia, mas eu sei que mantinha ela ali, com o olhar vibrante, com os ouvidos atentos à palavra dele. E Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Meu Deus, mais uma coisa, é mais um boleto, é mais uma coisa que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? E então, em um determinado momento, Marta olha para Jesus e diz: ei, Jesus, você não vai fazer nada, não? Você não se importa de que essa mulher fique aí aos teus pés enquanto eu estou aqui cheia de afazeres? E então a Bíblia diz que Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, está na hora de rever suas prioridades, Marta. Marta, Marta, está na hora de você parar e rever os teus conceitos sobre quem eu sou, Marta. Está na hora de você revisar aquilo que eu represento na tua vida, Marta. Jesus está na casa de Marta, mas não está em Marta. Jesus está perto de Marta, mas Marta não está em Jesus. Jesus está ao lado de Marta, mas Marta está do lado de fora
E Jesus olha para ela: Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, e isso jamais lhe será tirada. Pare de escolher a pior parte das coisas, querido. Escolha Jesus. Esse ano você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Esse é o ano que você vai estudar, mas vai buscar Deus em primeiro lugar. Esse é o ano que você vai crescer na sua empresa, mas Deus será prioridade na sua vida. Esse ano é o ano que você vai sair dessas pendengas. Esse ano é o ano que você vai sair dessas complicações. Esse ano é o ano que você vai sair desse problema, mas Deus será a sua prioridade. Oh, aleluia! Deixa eu dizer algo para você, querido. Por mais importante que seja, se tira a melhor parte que você pode ter. É tempo de priorizar a sua vida, querido, e ver aquilo que realmente tem valor. É revisar aquilo que realmente é prioridade na sua vida. O livro de Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deixe de buscar Deus por causa disso que você está fazendo. Não estou dizendo que é só na igreja que Deus está, não estou dizendo que é só na célula que Deus está, não, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali Deus estará. Não é só aqui nesse local, não é somente aqui nessas 4 paredes, até porque nós jamais podemos encaixotar Deus, querido. Mas é você chegar de manhã na sua empresa e antes de olhar aqueles boletos e reclamar, você orar e dizer: Deus, o Senhor está comigo. Mas é você chegar no seu local de trabalho e antes de reclamar dos funcionários, é chamar eles para orar e dizer: Deus abençoe a vida de vocês. É você chegar na sua casa e antes de reclamar de tudo, é você chamar todos e dizer: eu amo você. Deus quer mudar o modo de vida, querido, da igreja. Paulo deixa muito claro em Romanos 8 que há uma prioridade na vida do cristão. Nenhuma condenação há para os que estão em... Então, para não haver condenação, eu preciso estar aonde? Para não haver condenação nenhuma, eu tenho que estar aonde? Diga assim: em Cristo Jesus. E qual é o que acontece quando se está em Cristo Jesus? Segundo a palavra, diga assim: se anda na direção do Espírito, se anda na voz do Espírito. Aquele que está em Cristo Jesus ouve uma voz. Aquele que está em Cristo Jesus tem uma direção. Aquele que está em Cristo Jesus tem um modo de viver. O modo de viver do cristão é ouvindo o Espírito, não a alma. O modo de viver do cristão é ouvindo o Espírito e não os meus desejos. É por isso que Cristo diz: negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. O versículo 5 diz que os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem pelo Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. No versículo 6 diz que a inclinação da carne é morte, mas que a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas que a inclinação ao Espírito traz vida e vida em abundância para mim e para você. Você tem se inclinado em qual direção? Todos os dias, em todas as escolhas, todos os momentos, em tudo que fizer, o Espírito tem que estar ali. Tudo que eu fizer, o Espírito tem que me direcionar. A inclinação da carne sempre trará à tona o agora e o eu, o meu prazer. A inclinação da carne sempre será para que eu seja beneficiado. A inclinação da carne sempre será o hoje, o aqui, o agora.
Mas o mesmo versículo, do versículo 5, diz que os que andam segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito, querido, ele se inclina para a eternidade, para as coisas do alto, para a vontade de Deus, para o prazer de Deus, para a alegria de Deus, para o querer de Deus, para a vontade estabelecida por Deus. Está preocupado com o teu agora, querido? Comece a buscar a eternidade, que você vai ver o que Deus irá fazer no teu agora. Está preocupado com o teu amanhã? Comece a buscar a eternidade, que você vai ver o que Deus vai fazer com o teu amanhã. Está preocupado com o teu passado? Comece a buscar a eternidade, que você vai ver o que Deus pode fazer com o teu passado. E aquilo que foi dolorido, Deus transforma em um grande testemunho. E aquilo que te fez sofrer, Deus transforma em algo que pode ser capaz de curar outras pessoas. Está preocupado, querido? Deus tem palavra, Deus tem revelação para você. E mesmo que se Deus mandou fazer, sempre essa será a sua melhor decisão. A cruz doeu, querido, mas foi a melhor decisão. Mesmo que você sinta dor no momento, querido, mesmo que tudo pareça perdido para quem anda segundo o Espírito, sempre o final será um final de milagre. Mesmo que no momento parece que você vai afundar, mesmo que no momento parece que o seu barco irá naufragar, mesmo que no momento parece que um grande peixe te engoliu, fique tranquilo que o teu milagre logo, logo chegará. Fique tranquilo que essa fase logo, logo passará. Fique tranquilo que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Oh, aleluia! Vou dizer algo para você, querido. É tempo de você buscar Deus. É tempo de se relacionar com Deus. É tempo de adorar a Deus. É tempo de voltar para Ele. É tempo de crer na palavra dEle. Porque quem anda na direção do Espírito jamais testemunhará que andou sozinho ou perdido. Ande na direção do Espírito, você nunca irá dizer que você esteve sozinho. Ande na direção do Espírito, que você nunca irá testemunhar que você andou sem direção. Por mais difícil que seja, você nunca teve perdido. Por mais difícil que seja, você nunca teve sozinho. Porque o Espírito Santo te conduz até em meio a desertos. O Espírito Santo te dá palavra até em meio às grandes dificuldades. E até para a morte o Espírito Santo tem solução. Ah, meu Deus. É Ele que te leva, é Ele que te direciona, é Ele que te conduz, é Ele que te salva. Para finalizar, eu quero fazer uma segunda observação aqui, que a oscilação. Paulo, no capítulo 7, ele está vendo um tempo de desespero. Quem me livrará desse corpo de morte? Tempo de dor, tempo de desespero. E no capítulo 8 ele está num júbilo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é que eu e você aprendemos com isso? É que a oscilação entre o desespero e o júbilo são o resultado do modo em que nós estamos vivendo. Você já viu falar sobre bipolaridade de propósito, ou bipolaridade espiritual, bipolaridade cristã? Você já viu? Aqui em Cruzado não tem, lá em Entre Juiz tinha muito. Tinha gente que num dia estava querendo ganhar a cidade inteira, no outro dia já estava lá, tomado pelo pecado de novo. Num dia estava dizendo: meu pastor, meu líder, vamos ganhar essa cidade, vamos ganhar essa nação, vamos pregar o evangelho, vamos lá, vamos fazer, vamos isso. Primeira pedrada que tomava, primeira crítica que recebia, primeiro não que recebia, deu bipolaridade, já está lá embaixo. Jururu, cabisbaixo. Não vou mais. Não era bem assim. E tem gente que vive uma vida inteira nessa oscilação, querido. Está igual Paulo. O que é que eu posso fazer para mudar? E de repente ele mesmo responde:
Cristo Jesus, Paulo descobriu a cura para a sua bipolaridade. Em Cristo Jesus, Paulo descobriu a sua cura para aquilo que às vezes estava lá em cima e às vezes está lá embaixo. Existem muitos homens e mulheres, querido, na Bíblia, até mesmo heróis da fé, que viveram esse acontecimento. Nós vimos isso claramente. Mas isso acontece quando eu e você deixamos de nos alimentar da palavra ou da promessa. Bipolaridade espiritual acontece quando a pessoa se alimenta mais da circunstância do que da promessa. E aí a circunstância tenta matar a promessa. E daí aquele que estava querendo, aquele que estava lá em cima dizendo: vamos para frente, vamos ganhar, vamos consolidar, vamos discipular, vamos enviar pessoas. Aquele que estava lá querendo, indo, começa a se alimentar da circunstância. Ele começa a ver a realidade. Ele começa a se alimentar daquilo que ele vai ter que negar, daquilo que ele vai ter que abandonar, daquilo que ele vai ter que deixar. E aí tem gente que abre mão de um lindo chamado, tem gente que abre mão de uma linda promessa, simplesmente porque começa a se alimentar, porque o teu alimento de hoje, faz nascer um gigante dentro de você. Se você se alimenta da palavra de Deus, Deus se tornará gigante dentro de você. Davi tinha um gigante dentro dele que Golias não via. Davi se alimentou tanto da promessa da palavra e da esperança em Deus, que dentro dele havia um gigante que Golias não enxergava. Porém Saul estava ali alimentado das afrontas de Golias, e ele começa a se alimentar daquilo, e aquele gigante que estava lá fora começa a entrar e nascer dentro dele. O gigante do medo, o gigante da tribulação, o gigante que estava lá fora começa a nascer dentro de Saul. É por isso que Davizinho chega com as marmitinhas e diz: eu vou lutar com esse incircunciso, eu vou lutar com esse filisteu, eu vou lutar com esse gigante. Davi, você é pequeno, eu sou pequeno porque você não sabe do que me alimento. Davi, você é pequeno, eu sou pequeno porque você não sabe o que está dentro de mim. Do que é que você tem se alimentado, querido, e o que é que tem se tornado gigante dentro de você? É o medo, são as dores, é a depressão, é a enfermidade. O que é que tem se tornado gigante dentro de você? Mas hoje Deus te trouxe aqui para derrubar esse gigante e fazer nascer dentro de você uma gigantesca vontade de lutar e uma gigantesca vontade de vencer. Ei, essa aí você podia aplaudir, querido. Oh, aleluia! Deus não quer mais você oscilando, querido. Deus não te quer mais às vezes querendo ganhar e às vezes querendo desistir. Deus não te quer mais assim. Deus quer que você ande numa sequência de busca. Deus quer que você se alimente da palavra dele. Deus quer que você esteja cheio da palavra dele e pare de andar dessa maneira, oscilando para lá e para cá. Que você saiba o peso da aliança que Deus tem com você. Porque deixa eu dizer algo para você: Deus não chama duas vezes. Jovem rico, Deus chamou uma vez. Não quer, jovem rico? Deus abençoe. Se Deus tem um projeto para você, não fique esperando segunda chance, querido. Se Ele te chamou agora, é agora o momento. Se Ele te chamou agora, é agora que você tem que se jogar. Se Ele te chamou agora, é agora que você tem que se lançar. Se Ele te chamou agora, é agora que você tem que mergulhar. Pastor, não sei o que fazer, mas Ele sabe. Pastor, não sei como fazer, mas Ele sabe. Porque esse vai ser o ano de você viver o propósito estabelecido por Deus na sua vida. Esse é o ano de você viver os milagres de Deus na sua vida. Esse é o ano de você viver um haja de Deus na sua vida. Esse é o ano de você viver a vontade de Deus estabelecida para a sua vida. Chega de oscilar, querido. Chega de se alimentar das coisas que te tiram dos princípios da palavra. Chega, querido.
Se está ferindo a vontade de Deus, querido, se está ferindo os princípios de Deus, é caminho de morte, não se alimenta disso. E se fere a vontade de Deus, é caminho de destruição. Um homem chamado Elias, um certo dia começou a oscilar desse jeito, estava lá fazendo o céu descer, fazendo fogo cair, confrontando o povo, dizendo: ei, vocês têm que se voltar